Quem está conosco nos estúdios da RIC TV Record é a mãe que supostamente teria abandonado a filha. A Rafaela Moron está com essa mãe envolvida nas imagens e traz mais informações sobre esse caso que chocou a população de Curitiba. Rafaela Moron, seja bem-vinda ao Balanço Geral Curitiba. Alô, Rafa, boa tarde. Oi, Giba, boa tarde para todo mundo que está ligado no Balanço Geral. São imagens fortíssimas que provocam, sim, muita revolta nesse caso. São imagens que chamam a atenção em razão do desespero dos gritos da criança. Você está vendo aí essa cena, justamente por isso viralizou. É importante dizer que o Balanço Geral já tinha em primeira mão essas imagens, mas que por respeito ao telespectador e a essa criança, optou por não exibir as imagens até entender melhor essa situação. O caso agora está nas mãos da polícia, ou seja, está nas mãos das autoridades, e nós, do Balanço Geral, Giba, fomos procurados por essa mãe. Ela sentiu vontade, necessidade de explicar essas imagens. Eu estou com ela aqui em um dos estúdios da RIC TV Record. Ela prefere não ser identificada, mas vai esclarecer o que o telespectador está vendo aí nessas imagens. Mãe, obrigada pela presença. Seja bem-vinda ao Balanço Geral. Obrigada por falar com exclusividade ao BG. Eu já começo perguntando que muita gente acaba se questionando ao ver essas imagens. Você se considera uma boa mãe? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar mostrando, de estar comentando a realidade do fato. Primeiramente, eu me considero uma excelente mãe. Eu tenho um amor enorme pela minha filha, um sonho de ter uma menina que Deus me concedeu. Eu sou louca por ela, eu faço tudo que eu posso para ela. Em primeiro lugar, sempre ela na minha vida. Tiro da minha boca para dar para ela. Sou uma boa mãe. Não tem nem o que... Não consigo nem explicar o tamanho do amor que eu sinto por ela. Bom, você se diz uma boa mãe, mas as imagens acabaram chocando, revoltando muita gente. Então, mãe, como explicar esse momento? Essa cena que impacta bastante, especial pelos gritos, né, da sua filha. O que aconteceu ali? Na verdade, foi assim. A minha filha, ela é muito carinhosa comigo. Nós somos muito ligadas, nós duas. Eu sou separada, tenho uma relação com ela muito legal, de companheirismo, de parceria mesmo, porque ela é minha... A gente brinca que nós somos companheiras, ela é minha amiga. Então, ela é muito grudada a mim, muito amorosa mesmo. E no fato foi... O que aconteceu, eu fui trabalhar e eu levei ela comigo para atender uma cliente. E no caso, lá na cliente, ela é desobediente, ela, até por conta do fato da separação e tudo mais, ela acaba gritando muito, ela só para quando ela realmente recebe um sim, senão ela continua, ela é muito insistente. E no caso, nesse dia foi bem difícil de estar trabalhando com ela por conta disso. Tudo que eu fazia, tudo que eu falava com ela, ela retrucava. E acabei saindo da cliente, conversando com ela, acabou que ela começou a gritar. Eu estava a caminho da casa da minha mãe, próximo à casa da minha avó. E ali no caso, a gente começou a discutir, ela começou a gritar. Eu acabei parando, parei, aumentei o som, como eu faço isso de costume, para ela cessar. E nesse momento de birra dela, eu aumentei o som. Quando eu vi, eu fui arrancar o carro para sair. Quando eu vi, ela estava passando na frente do meu carro. Para mim, ela estava dentro do carro. E ela acabou descendo. E quando eu vi, ela estava passando na frente do carro. Quando eu olhei para frente, estava vindo um veículo de frente. Eu acabei passando, entrando no meio da rua para bloquear a passagem para a proteção dela. E ela veio correndo atrás do carro. Parei o carro, ela entrou dentro do carro. São dois pontos muito chocantes. Primeiro, os gritos da criança e depois, esse momento em que você arranca com o veículo. Você pretendia deixar a menina? Por que as pessoas têm a impressão de que você está arrancando e partindo com o carro? O que aconteceu ali? Foi, nesse caso,
que quando eu vi o carro de frente, eu quis proteger ela para simplesmente fazer o carro parar. Acabei indo para o meio da rua e fazendo o carro da frente parar. Aí deu tempo dela correr e entrar dentro do carro, porque eu vi que ela, quando eu olhei, ela estava vindo do lado do carro, ela veio correndinho. E nisso eu bloqueei o carro da frente. Mãe, você citou como um comportamento recorrente, esse comportamento de gritos, de birra a partir de uma separação dos pais. Desse episódio, o que estava acontecendo? Por que ela estava se comportando ou agindo dessa maneira? No caso, todo mundo sabe que é difícil, né, para criança. A criança quer brincar, a criança quer se divertir. E no caso comigo, no trabalho, ela não conseguia se divertir, não conseguia brincar. E nesse caso que ela começou a me desobedecer, foi por conta que ela queria brincar. Ela queria brincar e eu já tinha pedido para ela, não faça, espera, tenta entender que a mamãe está trabalhando, tenta entender. E fui conversando e não adiantava. E até o fato, ela quer brincar. Ela quer, no caso, se fosse para ir com a minha mãe, ela gosta de ficar com a minha mãe, com a avó dela, por conta de brincar mesmo. Hoje você se arrepende vendo essas imagens, vendo a proporção que isso tudo tomou? Qual é o sentimento que você tem olhando para essas imagens? Eu estou muito arrasada. Como eu disse, olhando as imagens parece uma coisa, mas não é. Então, como eu sei o que aconteceu, do jeito que foi, realmente eu estou chocada com tudo que aconteceu. Me arrependo, eu acredito que, no caso de estar discutindo com ela, de estar corrigindo ela, não sei se eu me arrependeria por estar tentando corrigir ela, mas porque eu sou mãe, eu quero sempre o bem da minha filha. Então, eu acredito que não me arrependo de corrigir ela, mas da proporção do que deu... Da forma? Da forma do que aconteceu, sim. Bom, e aí, vocês já sentiram o impacto, você e a sua filha, a respeito disso tudo, dessa imagem? Como é que estão sendo os seus dias? Muito. Está sendo muito difícil, até para ela. Ela está muito triste pelo que falam de mim. Então, ela fala, minha mamãezinha não é isso que vocês estão falando. Ela fala isso para mim, ela fala isso para as outras pessoas que a gente conversa, ela fala isso. Isso chegou, por exemplo, a afetar a rotina, sono, casa? Sim. Existe Vocês estão bastante abaladas nesse momento. Sim. Em razão disso tudo que aconteceu. Praticamente eu não dormi essa noite, eu não consigo continuar a minha vida em relação a esse acontecido. O que está doendo mais agora, mãe? O que está doendo mais é a questão da Isabelle. Da criança. Questão da minha filha. Ela é bem difícil, assim, a questão dela de saber do que está acontecendo, de toda a proporção. Ela tem consciência do que está acontecendo? Tem. Do barulho, do estrondo que todo esse caso está provocando? Tem. O caso agora está nas mãos da polícia, Conselho Tutelar. Como é que está se sentindo em relação à investigação e análise do que aconteceu em relação a esse episódio? Na verdade, eu estou com o meu advogado, com os meus advogados, então o que precisar nós vamos estar a favor a esclarecer tudo o acontecido. Episódios de agressão com a criança existiram, mãe? Não. Na verdade, eu sou contra, eu sou apaixonada por ela, eu não consigo. Às vezes, até quando eu brigo, eu repreendo, dá vontade de abraçar e beijar. Então, muitas vezes, assim, eu acabo fazendo isso. Eu repreendo e acabo beijando e abraçando, acaba não adiantando, né? O que acontece, mas não tem casos. De alguma forma, você acha que precisa de ajuda? Algo no sentido de botar limites, mas também não ultrapassar limites na hora de educar? Ou não? O seu sentimento é de que esse foi um episódio isolado, que foi flagrado e tirado de contexto. Qual é a leitura disso tudo que você faz em relação ao educar a sua filha, mãe? Não, foi um contexto, foi um caso isolado mesmo. Não imaginei que aconteceria isso nessa proporção também. Eu tenho uma educação, eu fui criada muito bem, meus pais me criaram muito bem.
E o que eu levo hoje da minha criação, eu levo para a vida, para a criação da minha filha. Então, tudo que meus pais fizeram para mim, que meus pais me deram muito amor, muito carinho, muita atenção, eu levo isso para a vida da minha filha. Sua preocupação maior agora qual é, mãe, em relação a todo esse episódio e a essa investigação também que se segue, né, a partir dessas imagens? Eu só quero paz, eu quero que acabem com esse, que tudo que estão falando, que não é verdade. Eu quero que a verdade mesma fique em primeiro lugar. Né? Se você pudesse dizer alguma coisa para as pessoas que você disse que estão fazendo comentários, julgando, se sentem revoltadas vendo essas imagens, o que você diria para essas pessoas, mãe? Bom, que nem eu comentei com algumas pessoas, alguns parentes, todo mundo conhece a pessoa que eu sou e a mãe que eu sou. Então, assim, eu sou uma mãe que, como eu disse, eu sou apaixonada pela minha filha e jamais faria algo para ela e jamais colocaria a vida dela em risco. Então, jamais abandonaria minha filha e eu simplesmente quero o bem dela. Muito obrigada. Bom, Giba, a gente está aqui conversando, então, com a mãe. Vale dizer o seguinte, nós tínhamos essa imagem, vale reforçar, muito antes de qualquer divulgação, mas optamos por respeito ao telespectador, por não liberar as imagens. Também não estamos aprovando essas imagens, não quer dizer que a gente concorda com o que se viu. Mas a mãe sentiu necessidade de falar e aí procurou aqui o balanço geral. Giba. Mãe, Gilberto perguntou e a gente quer saber então direitinho a situação. Como é que foi o momento em que a criança saiu do carro? Você percebeu que ela saiu do carro? Foi você que pediu para ela descer ou colocou para fora? Como é que foi esse momento ali entre vocês dois? Não percebi que ela saiu do carro, pelo fato de eu ter aumentado o volume do som do carro. E naquilo eu só queria que ela parasse, acabou que ela desceu. Quando você percebeu, já estava fora do carro e aí que você acabou colocando o carro à frente da criança quando percebeu o trânsito na região, é isso? Isso. Quando eu vi mesmo que ela estava fora, quando eu olhei para frente, estava o carro vindo, eu só quis parar o carro para não acontecer alguma coisa com ela mesmo. Foi questão de proteção. Alguma outra vez você chegou a perder a cabeça, mãe, um momento? O Giba estava contando ali justamente da relação de pais e filhos, de educação, de estabelecer limites. E, né, Giba, muita gente tem dificuldade, sim, às vezes. Acaba que se aborrece, toma uma atitude intempestiva, ali vai no impulso, depois pensa, meu Deus, se eu pudesse, não faria de novo. É recorrente esse tipo de episódio, já que ela grita muito, como pontuou o Giba, já que ela acaba fazendo muita birra e tem um processo difícil em razão da separação, pelo que você nos contou, mãe, de você ter que elevar o tom ou tomar alguma medida para poder conter ali a situação ou não? Então, como eu disse, ela é bem complicado lidar por conta disso, dela ser de gritar, de desobedecer, mas assim, de perder a cabeça, assim, eu nunca tive. Desde quando ela nasceu até hoje, eu nunca tive um episódio desse. Só o fato mesmo de, ou ela tá fazendo alguma arte, ou ela tá fazendo alguma coisa assim que eu falo não, ela vai lá e continua, eu acabo tentando, na verdade, eu coloco ela de castigo. Eu tiro o celular, televisão, essas coisas assim que eu sei que ela gosta muito. Então eu vou bloqueando ela nesse caso. Então, mas de caso assim, de perder a cabeça, não. Mãe, fiquei aqui até com uma curiosidade. Você vendo as imagens e tirando do contexto, né, não conhecendo as pessoas ali, que impressão você teria dessas cenas? Então, como eu até comentei com muitas pessoas, olhando daquele jeito, não dá para ter a noção que nem eu falei, que foi parado o carro, que ela entrou dentro do carro, que foi dessa maneira. Realmente parece que tem uma criança sendo largada, porque não tem a hora que ela entra no carro. Então, isso realmente é de chocar. Só que, por isso que a gente fala sempre, a pessoa que gravou ali a parte interessante para a pessoa, que foi a questão da pessoa, do carro indo embora, que parece que está indo embora, e a criança não entrando no carro, não aparece. Então, essa que foi uma imagem bem complicada mesmo. Mas, como eu disse, tem a relação, a versão correta, né? Que é a versão que realmente aconteceu comigo e com ela. Giba, tá aí, portanto, a explicação a respeito disso, que não percebeu que ela desceu do carro. E é um conflito que muitos pais
reforçando que a gente não quer dizer que aprove essa situação, deve enfrentar aí na hora de educar os filhos, né? Como colocar limites? Até que momento conseguir manter ali a cabeça centrada para que isso não gere uma situação como que essa mãe aqui está enfrentando agora, até com investigação policial. Quer complementar, mãe, alguma coisa? É uma coisa também que normalmente acontece. Quando eu peço para ela entrar dentro do carro, o meu carro, quando puxa, ele é difícil, ele é pesado para puxar. Então, eu acredito também que foi uma hora que ela acabou tentando abrir e não conseguia. E eu não vi. Acabei não vendo e acabou dando tudo isso. Não tendo força suficiente para abrir? Porque ele é bem pesado. A impressão das imagens é que são momentos em que ela está desesperada tentando entrar no carro quando vê esse recorte. Essa é a impressão da imagem que se tem e por isso essa imagem acaba chocando tanto, né? Até vou pontuar aqui, Giba, que a mãe, inclusive, está de costas, não está identificada, mas em muitos momentos da nossa conversa aqui, ficou com os olhos cheios d'água. Está muito emocionada em relação a isso que está acontecendo com vocês, né? É que é muito difícil, né? Como a gente faz de tudo, a gente é uma boa mãe, se preocupa, faz um esforço tremendo para dar o bom e o melhor sempre para os nossos filhos. Aí chega a acontecer isso, simplesmente as pessoas acham que você é uma péssima mãe. Me xingam e sendo outras coisas. É muito difícil, dói muito, dói muito. Giba, tem alguma pergunta aqui para a mãe? Se eu fosse fazer todas as perguntas que aqui estão chegando, a gente ia até 2 horas da tarde. Uma coisa que me chamou a atenção, boa tarde para Marília, lá na Terra do Avião, em São José dos Pinhais. A mãe disse que não pediu para que a filha saísse do carro, ela saiu. Mas quando ela passou pela frente do carro, por que a senhora não parou o carro e pediu para que a filha entrasse imediatamente de novo no carro? Muito pelo contrário, a senhora acelerou o carro, foi embora e ela foi correndo atrás. Pode responder, mãe. Então, foi por conta do outro carro que estava vindo. Quando eu olhei, ele ia acabar batendo nela, eu acho que... Não sei, na hora eu pensei simplesmente em proteger, porque eu fiz como se fosse uma barreira. Porque eu não sei se ela correria para um lado, se ela correria para o outro, não sei se ela acabaria entrando no carro no desespero de ver um carro vindo de frente. Então, simplesmente eu quis fazer uma barreira para daí ela entrar dentro do carro. Esse carro não aparece nas imagens, né, mãe? Não. É um carro que ela disse que percebeu que estava vindo. E aí, como a criança estava fora, colocou o carro. E é isso que dá a impressão para muita gente, segundo o que ela está contando aqui, que estava arrancando e indo embora nesse suposto abandono. Nega abandono, mãe? Nega abandono? Nego. Não tem abandono nesse caso? Nunca teve. Agressão, violência? Não, nunca. Nada disso. Giba? Muito obrigado, Rafaela Moron. Muito obrigado à mãe por ter dado prioridade ao nosso programa, o Balanço Geral Curitiba. Aqui, independente da situação, a gente trata o caso com muita responsabilidade, com muita seriedade. Antes de levar ao ar a notícia e a informação, a gente vai buscar um apanhado geral, saber o que de fato é real. A mãe não abandonou a filha, ama a filha. Ela vai ter mais filhos na sequência? Parece-me que ela já está ela é separada, mas está com um relacionamento sério, Rafaela Moron. Vamos ver aqui, Giba, o que ela vai contar pra gente aí desse caso. E aí, mãe, tem planos de ter outros filhos? Como é que tá a situação? Tenho sim. Eu quero mais. Pelo menos mais um. Pra ficar de companheirinha pra minha filha. E aí, que até lá esse episódio esteja superado Sim. e resolvido? Sim, se Deus quiser, eu só quero que acabe nessa loucura, essa tortura que tá tendo. Existe algum medo de perder a guarda da sua filha, mãe? Eu acredito que não, porque eu realmente tenho um histórico muito bom. Eu sou uma mãe que sempre estou muito presente na vida dela. Então, perder a guarda, não. Obrigada, mãe, pela entrevista. Giba, tá aí, portanto, viu? Você acertou. Tá querendo mais um filho, sim. Tá bom. Sucesso para essa mãe aí. Que Deus ajude ela a trilhar o melhor caminho.